sobre como é que Deus entende o amor, o que é que Deus chama de amor, né? E pegamos lá 1 Coríntios capítulo 13, depois nós falamos da paixão e diferenciamos a paixão do amor, e agora nós vamos continuar falando do verdadeiro amor. É muito importante que a gente entenda isso, porque é a base onde nós construímos o nosso matrimônio, né? É no amor. O amor verdadeiro, o amor, o conceito correto de amor, e não esses amores que tem aí fora, né? Então, alguns pontos importantes sobre o amor. Primeiro, o amor não é um sentimento, ok? Nós já vimos isso, né? O sentimento, ele é muito inconstante. O sentimento depende às vezes até do tempo, se está fazendo sol, se está chovendo, se está fazendo frio ou calor. Os sentimentos são muito instáveis, e triste da pessoa que é guiada apenas pelos seus sentimentos. Aliás, é um sinal de imaturidade humana a pessoa que decide a sua vida ou as decisões mais sérias de sua vida baseadas em sentimentos. Eu não posso negar o que eu sinto, mas eu não posso dar ao que eu sinto um valor absoluto. Porque nem sempre aquilo que eu sinto é um reflexo da verdade. Às vezes a gente se sente não amado e a gente é amado. Às vezes a gente se sente esquecido e a gente não foi esquecido. Nem tudo que a gente sente corresponde à verdade. Às vezes a gente pensa que pelo fato de sentir algo, aquele algo é verdadeiro. Não necessariamente. Há muitas coisas que nós sentimos que não são fruto, nem são reflexo da verdade. Então o amor não é um sentimento. Quando a gente é muito jovem, muito novo ainda, os sentimentos têm um peso muito grande nas nossas decisões. E muitas decisões que nós tomamos baseados pelo ímpeto do sentimento. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, pelo menos é para ser assim. A gente vai decidindo as coisas de maneira mais reflexiva. A gente vai deixando de ser tão impulsivo, de estar fazendo as coisas apenas porque deu vontade de fazer. A gente começa a perceber que nem tudo que a gente tem vontade de fazer, a gente pode fazer. Aliás, a gente pode, mas não deve. Nem tudo que a gente sente vontade de fazer, nós devemos fazer. Porque muita coisa que a gente sente vontade de fazer não é legal. Tem muitos sentimentos que nós temos ruins, sentimentos pecaminosos, sentimentos que nos afastam de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente sente. Por outro lado, a gente não pode desprezar os sentimentos como se eles não tivessem valor. Às vezes dizem assim: as mulheres são mais sentimentais, os homens são mais racionais. Na realidade, o homem precisa da visão mais sentimental da mulher, e a mulher precisa da visão mais racional do homem. Deus criou para que houvesse uma complementação. O homem tem a tendência de ver a coisa de maneira muito objetiva, começo, meio e fim. A mulher vê a coisa de maneira mais difusa. Às vezes ela não sabe dizer nem exatamente o que é, mas ela diz: meu filho, eu sinto que não vai dar certo. Aquela história de mulher ter o sexto sentido é verdade. A mulher tem realmente um sexto sentido. Ela tem percepções que o homem não tem. O homem, ele é muito racional. Eu vou falar depois disso amanhã, as diferenças de homem para mulher, né? Isso é um elemento importante para a gente poder crescer no amor. Saber quem é a mulher com quem eu casei. Às vezes as dificuldades que a gente tem com nossas esposas, não é porque elas são esposas, é porque elas são mulheres. As dificuldades que a gente tem às vezes sendo mulher com os maridos, não é porque ele é o meu marido, é porque ele é homem. Entendeu? Outro dia eu ouvi até uma piada engraçada, que eu sei que as mulheres não vão concordar, mas a piada dizia assim: mulheres... Era claro que é uma piada machista, né? Uma mulher jamais inventaria uma piada dessa. Mas a piada diz assim: mulheres, difícil viver com elas, impossível viver sem elas. Machista pra caramba, né? Mas traduz uma realidade bonita, né? Mulheres, difícil viver com elas, porque é um desafio conviver com uma mulher. Como a mulher diz a mesma coisa: homens, difícil viver com homem, né? Difícil viver com meu marido. Mas ao mesmo tempo ela diz: é impossível viver sem ele. É a mesma coisa. Há muito uma relação de amor e ódio, né, entre aspas, assim, a gente ama e tudo, depois tem hora que tem raiva, não sei o que, depois já está todo mansinho, já está cheio de amor. Quer dizer, isso existe muito dentro do casamento. Então, os sentimentos, eles não podem ser, atenção,
desprezados, mas eles não podem ser supervalorizados no relacionamento a dois. Os sentimentos, eles são apenas reflexos de coisas que estão acontecendo comigo. O que é que eu tenho que fazer então com o que eu sinto? Eu tenho que interpretar os meus sentimentos. Eu estou com raiva. Raiva é um sentimento. Por que eu estou com raiva? Eu tenho que puxar o fio da meada, né, como se diz, para descobrir por que eu estou com raiva. Às vezes o marido diz uma palavra de manhã com a esposa, uma palavra mal dita de maneira errada, a mulher ficou ressentida. Quando é à noite, quando ele chega do trabalho, ele chega todo animado, dá um beijo nela, ela diz, sai. Né, dá um empurrão, ele chega, ela está na louça, aí ele chega todo animado, né? Aí chega, dá um beijo aqui no pescoço da esposa, oi amor, dá um beijo, ela, bem delicada, buf, sai. Aí o marido, opa, o que é que houve? O que é que eu fiz? E ela, lavando a louça. Né? Ei, amor, o que aconteceu, filha? Está tudo bem. Ah, já sei, é o dinheiro que eu não dei, né? Ela. Aí, o que houve, amor? Não. Aí ela diz assim, meu filho, você pensa que eu esqueci o que você falou de manhã? Aí ele, falei o quê? De manhã. Logo quando a gente acordou que eu falei com você sobre ir lá para a casa da minha mãe, que você disse aquela coisa. Ele às vezes nem se lembra, mas disse. E ela guardou o ressentimento. Ficou guardado o dia todo, ela se apopocou à noite. Às vezes, se você não interpreta os seus sentimentos, você tem reações que você não sabe por que tem. Às vezes você tem uma reação desproporcional que quando você vai ver, por que eu estou assim? Aí você descobre, estou com raiva, estou magoado, estou ressentido. Então o sentimento é bom nesse aspecto, mas o sentimento não é bom para definir realidades. O fato de eu me sentir só não significa que eu estou só, por exemplo. O fato de eu não me sentir amado pelo meu marido não quer dizer que ele não me ame. Talvez queira dizer que ele expresse de maneira errada o amor que ele sente por mim. Talvez queira dizer que as expectativas que eu tenho dele expressar não coincidem com a maneira como ele expressa amor. Quer dizer uma série de coisas. Talvez queira dizer que eu seja muito exigente. Eu queira que meu marido me trate como se ele fosse uma mulher. Ele me ama como homem, não me ama como mulher. Homem ama como homem, mulher ama como mulher. Eu não posso esperar que um homem ame como uma mulher. Uma mulher que ama, beija. Uma mulher que ama, acolhe. Uma mulher que ama, sente necessidade do contato físico. Uma mulher que ama, ela é passional, os sentimentos têm muito peso. Uma mulher que ama envolve o ser dela por inteiro. O homem ama cuidando. Às vezes a mulher diz assim, é porque eu não sei se você me ama. Aí ele diz assim, como eu passei a vida toda cuidando de você e dos seus filhos? Como se eu trabalhei feito um condenado para poder criar os nossos filhos, para poder colocar comida na nossa casa, eu estou aqui, fui fiel a você sempre, como você diz que eu não lhe amo? Então, às vezes, o que a pessoa sente dizendo, eu acho que meu marido não me ama, não significa necessariamente que de fato ele não lhe ame. Às vezes significa, mas às vezes não. Então você tem que interpretar para saber se o que você sente tem correspondência com a verdade. Por isso que a gente não pode coincidir amor com sentimento. Carmadela, eu não sinto mais pela minha esposa o que eu sentia logo no começo. Claro, muda. A maneira como você se relaciona com sua esposa, com seu marido, muda, porque nós, seres humanos, não somos máquinas. Nós somos seres humanos que estamos em contínuo processo de crescimento. A gente muda. E a maneira também como eu gosto e como eu expresso amor muda também. Você não pode usar como parâmetro, quando você casou há 1000 anos atrás, para saber se você ama seu marido ou sua esposa hoje. Você não é mais o mesmo, ele não é mais o mesmo. Você não sente da mesma maneira, porque você não tem mais a idade que você tinha quando você casou com ele. Então, há determinadas coisas que a gente às vezes não entende direito e pensa, misturar alhos com bugalhos. Então, o amor verdadeiro, ele não é um amor que depende do sentimento, ele não nega o sentimento, até porque eu preciso do afeto. Mas o afeto, a expressão afetuosa, é um elemento do amor, mas não é o amor. Vou repetir. O afeto é um elemento importante do amor, mas não defina amor a partir do afeto, do sentimento. Porque não é a mesma coisa. O amor, então, é um compromisso. Se você quer saber o que é amar alguém, eu amo quando eu me comprometo com ela. Por exemplo, você é comprometido com o seu marido? Você cuida do seu marido, você cuida da roupa do seu marido, você prepara o almoço do seu marido.
Você se preocupa com a saúde do seu marido, você cuida da sua esposa, você se preocupa com a saúde da sua esposa, você é carinhoso com a sua esposa, você sai para passear com a sua esposa, dando a ela um descanso do trabalho da casa, você é afetuoso com a sua esposa. Como é que eu sei que eu amo? Quando eu sou comprometido, que não tem nada a ver com sentimento. Eu tenho um filho pequeno e muitas vezes, essa semana mesmo, o meu pequeno, o João Pedro, 4:30 da manhã, mamãe, acordou lá no quarto. E aí eu me levantei, quando cheguei lá no quarto, morrendo de sono, cheguei a bêbado, diga, João Pedro. Não, eu quero a mamãe. Ele tem 4 anos. Eu quero a mamãe. Tá bom. Voltei lá para a cama. Cadê que eu consegui mais dormir? Perdi o sono. De 3:30 da manhã, emendei o dia todo. Qual é o sentimento? Carmadelo, como é que você se sentiu em relação à sua perca de sono a partir das 3:30 da manhã? Eu me senti frustrado. Eu queria continuar dormindo. Mas eu não cheguei para o meu filho dizendo, olha, a culpa foi sua, seu João Pedro. Como é que você faz isso comigo? Eu sou comprometido com ele. Por que eu me levantei quando ele me chamou? Porque eu amo e eu cuido dele. Se ele chamou o nome da mãe, ele estava precisando de ajuda. Eu fui. Não era comigo, mas eu fiz o meu papel de pai. Estava lá perto dele se ele precisasse de mim. Isso é compromisso. E isso não é gostoso muitas vezes. Acordar 5 horas da manhã para fazer o café para o filho que vai para a escola, ou deixar o almoço pronto para o marido levar para comer no trabalho, dentro de uma marmita, não tem nada de agradável. A mãe que fica em pé, os filhos todos comendo, e ela correndo, servindo um, servindo a outro, que fica só com o resto, às vezes, do almoço, que nem dá comida direito para ela, que a mulher senta, e ela não senta porque ela está cuidando dos filhos. Isso não tem nada de romântico. Mas como reflete o amor? Não tem nada de romântico uma mãe que fica sentada, às vezes morrendo de sono, penteando o cabelo de uma filha mais nova, que quer dormir de cabelo pronto. Ela está morrendo de sono, quer dormir, que ela é humana, mas ela está lá penteando o cabelo da filha, porque ela ama. Quem ama se compromete. Então o amor que sustenta os matrimônios é um amor que é compromisso, é o amor que é aliança, é amor que diz, eu estou com você na saúde e na doença. Foi este o comprometimento e o juramento e a promessa que todos nós casados fizemos, e os que não são casados e que são chamados ao matrimônio farão algum dia. É na saúde e na doença. O mau humor do teu marido também é doença. O alcoolismo do teu marido também faz parte das doenças. A gente, quando ouve essa palavra saúde e doença, imagina só a doença física, mas se esquece da pior doença que existe, que é a doença da alma. Há doenças da alma que são piores do que as doenças físicas, do que a dor de uma perna, ou do que alguém que está acamado numa cama, ou coisa assim. Então eu amo porque eu sou compromissado com ela, de cuidar dela, de protegê-la. Temos momentos difíceis, muitas vezes, às vezes é complicado, mas eu passo por cima dos momentos difíceis, porque eu estou comprometido, eu vou até o fim. Isto é amor. E nem sempre isso é acompanhado por sentimentos agradáveis. Nem sempre isso é acompanhado de momentos assim, românticos, não. O compromisso do amor muitas vezes é doloroso, é difícil, é exigente. Exige que você se cale quando você quer falar. Exige que você morra para si, para que o outro seja. Significa eu renunciar ao que eu quero fazer para o bem do outro. É assim que se constrói um casamento. O amor é construído em cima disso, mas nós queremos construir um amor sem dor, sem sacrifício, sem morte para si. Isso não existe. Os casamentos que dão certo são os casamentos das pessoas dispostas a se dar até o fim uma à outra. E por que os casamentos agora duram tão pouco? Porque essa juventude é filho dessa mentalidade mundana, onde eu não caso para servir o meu amado, mas eu caso para ser servido por ele. Eu não caso mais pensando em fazer a ele ou a ela feliz, eu caso para ele ou ela me fazer feliz. E como os dois chegam, um para fazer o outro, um para exigir do outro felicidade, eu cobro que ela me faça feliz, e ela por sua vez cobra que eu a faça feliz. E como nós não estamos preocupados em fazer o outro, mas em receber do outro, chega um ponto que a gente não tem mais o que dar. Não tem mais o que dar. Porque ela me exige, ela me exige, ela me exige, ela me exige, ela me exige. Eu também, eu exijo. E ninguém dá quando é exigido. A exigência gera um fechamento. Quanto mais você é exigido, menos vontade você tem de dar. O que gera abertura e amor é a gratidão, é a liberdade, é o respeito.
Isso é que gera vontade de se dar ao outro. Duvido que alguém consiga alguma coisa exigindo, cobrando. Nós que somos casados sabemos o preço que isso tem na vida conjugal. De estar cobrando, de estar jogando na cara, não funciona. Não dá certo. Só existe uma maneira de você mudar o seu marido. Aliás, eu queria dizer uma coisa para as esposas e para os esposos, para nós casados. Nós não fomos chamados a converter os nossos cônjuges. Não é missão nossa converter nosso marido ou nossa esposa. Nossa missão é amar a nossa esposa ou o nosso marido. Quem converte é Deus. Tem muita mulher que atrapalha mais do que ajuda porque quer converter o marido. Tem mulher que atrapalha desesperadamente a conversão do próprio marido porque ela mete a mão pelos pés, uma confusão. Ame seu marido, não jogue na cara dele os defeitos dele não, não jogue na cara dele as fraquezas dele não. Não exponha as fraquezas do seu marido para os outros. Meu Deus, quantas e quantas mulheres, e homens menos nesse aspecto, porque o homem é mais reservado nesse aspecto, as mulheres saem para encontrar talvez alguém que sofra com elas, e não há nada de errado se a pessoa que ela procurar for uma pessoa discreta e certa e madura para ouvir, mas às vezes elas deixam um rastro falando mal que o marido não presta, que o marido é isso, que o marido é aquilo, e não ajuda em nada a conversão, porque quando ele sabe, inclusive, ele se sente até humilhado e exposto. Aí fala que ele não presta, que ele é isso, que ele é aquilo. Nunca falemos dos nossos cônjuges. Sim, e falemos bem. Mas se eu tenho dificuldade com ele, Carmadela, eu não estou bem com meu marido, o que é que eu faço? Não está dando para levar só? Então procura alguém maduro, alguém discreto, que possa, de maneira discreta, lhe acompanhar, rezar e lhe ajudar a superar aquele momento. Mas não ande expondo a realidade do seu marido por aí, contando pecados e fraquezas. Às vezes acontece comigo, a mulher chega a mulher e já vê o marido, ela puxa, já começa errado porque a mulher puxa o marido, lá vem ela. Aí chega aqui para o marido, aí chega para mim, oi Carmadela, tudo bem? Tudo bem. Tu pode rezar pelo meu marido? Aí eu olho para o marido chega a estar em estado de choque, né? Aí eu disse, mas você quer que eu reze por quê? Para ver se ele se converte. Para ver se esse meu marido se converte. Olha, eu rezo tanto, mas parece que ele faz é piorar, meu filho. Como você é homem de fé, você prega, talvez você rezando ele se converta. Aí começa a contar coisa do marido ouvindo. Desculpa a palavra, o babaca ouvindo. Desculpa. Aí ele fica lá. É porque cá para nós, né? Tem homem que não ajuda. Não ajuda, sabe? É molenga demais. Aí a mulher expõe o marido. Porque ele é assim, porque ele fez isso. Ele começa a contar, inclusive, coisas da intimidade do casal. Porque teve um dia que eu mesmo fico com vergonha. E a gente vê que o marido fica humilhado na frente. Meu Deus, que falta de sabedoria, minha irmã. Aí a minha vontade é dizer, não, alguém reze por mim. Não é nem eu rezar, é para que alguém reze por mim, porque eu já estou com raiva. Né? Aí eu olho para o papo do marido, aí estou num contexto que eu não tenho como fugir. Aí eu olho para ele e digo, tudo bem, você quer que eu reze por você? Aí ele, às vezes diz sim, às vezes diz não. Eu digo para ela, eu só posso rezar se ele aceitar, não vou forçar a barra. Também é muito comum fazer isso com o filho. A mãe puxa o filho e bota na frente. Como é, tu reza agora por esse menino, para ver se agora ele vai, também não funciona. Não é missão. Ele não vale nada, Carmadele, mas reze em silêncio. Seja discreto, não exponha. Não force a barra, porque homem não funciona assim. Eu estava comentando com um amigo meu que é casado também. Eu encontrei lavando umas louças numa pia. E aí eu disse assim, rapaz, também está lavando louça também? Ele disse, não, às vezes eu lavo e tudo. Embora a minha mulher sempre quisesse que eu lave, mas não é sempre não. Aí eu disse assim, aí eu olhei para a mulher e disse assim, vou te dar uma dica para tu conseguir que teu marido lave às vezes a louça. Aí a dica é a seguinte, nunca mande ele lavar a louça. Outra coisa que não funciona para que ele lhe ajude a lavar a louça é você lavando murmurando. Pois é, ninguém me ajuda mesmo aqui nessa casa, sou eu que lavo mesmo. Para comer é um leão, para trabalhar os empurrão. Para comer um leão, come tudo, mas ninguém lava, só eu que tenho que estar aqui. Isso aqui é cor de homem, porque esse negócio aqui, passar dessa caçarola é um problema. Isso é cor de macho, de homem, não é cor de mulher. Não, as unhas, como é que estão? E eu brincando com ele, dizia assim, rapaz, é o seguinte, aí diz para ela, se você quer conseguir que ele lave, você faz o seguinte, você não manda, porque o homem tem a tendência de fazer exatamente o oposto daquilo que a mulher manda. Porque na formação machista, masculina, uma mulher que já fala assim,
faça isso, o homem se sente como que mandado pela mulher. E existe todo o peso da cultura, não estou dizendo que isso é certo, estou apenas constatando um fato. Todo o peso da cultura machista que nós homens somos educados, que gera em nós a seguinte coisa: opa, mulher, não manda em mim não. Eu até lavaria se você não mandasse. Como você mandou, eu não lavo. Como é que eu lavo louça lá em casa? Quando a Vânia vai dormir, que eu vejo a pia cheia de louça, e por amor, isso não é todo dia, também vou dizendo logo para não pensar que não. Aí eu olho e digo, vou lavar. Aí lavo e faço questão de não fazer nem barulho na lavagem, para quando ela acordar, ela ver. Aí tem um efeito positivo. Aí eu lavei por amor. Aí tem valor para Deus, porque eu lavei, não foi porque ela mandou, eu lavei por amor a ela, para que ela ficasse menos cansada. Aí tem valor para Deus. Homem não funciona, é porque eu precisaria ter uma conversa só com as mulheres para partilhar alguns segredos masculinos aí. Irmãs, faz o seguinte, faz o contrário. Seja o que você quiser fazer, faça o contrário. Se você fizer o contrário, dá certo. Mas não funciona pressão, não funciona indireta, não funciona levar para almoçar em casa para ver se consegue converter o marido, não funciona oração via e-mail. Funciona respeito. Sabe como é que funciona? Você quer ir para a missa, ele não impede. Meu filho, você quer ir para a missa? Ô amor, você vai para a missa? Vou não. Pois eu estou indo, filho. E você pega e vai sozinha para a missa. Aí funciona. Agora você dizer, eu não sou solteira, eu só chego na igreja só. Se você não vai, eu também não vou, seu pecador. Você vai pretinho para o inferno. Aí faz a maior confusão, né? Não ajuda, minha irmã. Nem adianta dizer que ele ama mais o Atlético do que Jesus Cristo, também não adianta. Você ama mais o Atlético do que Jesus Cristo. Para ir para o estádio, para torcer galo, você é toda alegria, mas para ir uma vez na missa, uma vez na vida. Não adianta. Precisaríamos ter uma conversa depois, de homem para mulher, não é mulher para mulher não é Marisa, mas é de homem para mulher, mas depois a gente vê como é que a gente pode conversar sobre isso. Mas eu posso garantir que não é esta maneira que você consegue. Porque não é missão nossa converter o nosso cônjuge, mas amar o nosso cônjuge. As coisas erradas que eu vejo nela ou nele são as coisas erradas que ela ou ele vê em mim. Há coisas que a gente tem que simplesmente aceitar como são. Há coisas que a gente tem que ajudar o outro a mudar, mas a partir dele, não a partir da gente, porque a gente não consegue mudar. Nós não mudamos nem a nós próprios, quanto mais o outro. Então, há coisas que você tem que simplesmente aceitar como são. Eu vou ser sincero. Há deficiências que nossos cônjuges têm, e que nós também temos para o nosso cônjuge, que vão durar a vida toda. Lamento tirar sua esperança de algumas coisas, ele nunca vai mudar. Porque exatamente esses pontos que ele nunca muda é a matéria-prima do amor para você e para mim. Nós adoraríamos encontrar um cônjuge perfeito. Uma mulher que correspondesse 100% a tudo que a gente espera, sem fraqueza. Nós adoraremos encontrar um marido perfeito, carinhoso, romântico. Se toda noite ele me trouxesse flores. Se ele me tratasse melhor. Se ele me desse dinheiro quando eu pedisse, ele me desse a carteira, ficasse com dinheiro e me desse a carteira. A vida real não funciona assim. Você quer mudar o seu cônjuge? Você quer converter o seu cônjuge? Você aceita o seu cônjuge como ele é? Como é que é? Partilha de 2 em 2, como é que você se relaciona com isso aí? Você aceita? Ou você quer mudar o outro? Ou já quis mudar mais, agora desistiu? Vai lá, conversa de 2 em 2. O amor. O amor é algo que nós mais fazemos do que sentimos. O amor é algo que a gente mais faz do que sente. Puxar a cadeira para o outro sentar, isso é amor. Eu não preciso ter um sentimento para poder, Senhor, me dá um sentimento para eu puxar a cadeira. Se o sentimento vier do Espírito, eu vou me arrepiar. Se eu me arrepiar, é teu. Nesse ínterim, a pessoa já sentou no chão, meu irmão. Então eu não preciso de sentimento, aquela coisa, não preciso disto. É um ato, é um gesto. Eu puxo a cadeira, por favor. Simples, simples assim. Então o amor é algo muito mais que eu faço do que o que eu sinto. Não é qualquer coisa que eu faça, claro, é algo que eu faço para o outro, para o bem do outro, e não é nem o bem segundo o que eu entendo bem, mas o bem segundo o que Deus entende bem.
Por exemplo, você pode entender que é amor pelo seu filho empanturrá-lo de brinquedo. Você acha que isso é um bem? E talvez Deus não ache que seja um bem, porque empanturrar seu filho de brinquedo é não dar a ele a oportunidade também de sentir falta de alguma coisa, que vai amadurecê-lo como pessoa. Então não é fazer o bem apenas porque eu chamo de bem, mas está iluminado pela vontade de Deus. O que é que Deus quer? Eu tenho que dar não o que o outro quer, mas o que o outro precisa. Amar é dar não o que o outro quer, mas o que o outro precisa. Às vezes pode ser uma cadeira, às vezes é não dar a cadeira. Porque se der a cadeira ele se acomoda ainda mais. Então depende. Mas uma coisa é certa, a minha referência é o outro e o bem dele, não sou eu. No amor a referência é sempre o outro e não a mim mesmo. Por isso que aquela expressão que a gente às vezes usava, hoje não se usa tanto, o amor livre, né? Na época dos hippies, na década de 60, os hippies defendiam o amor livre. O que eles chamavam de amor livre é o sexo livre. A palavra amor livre, ela é contraditória, porque se é amor, não é livre. Se é livre, não é amor. Porque o amor, ele é compromissado. O amor, ele é comprometedor. Se não há compromisso, não há amor. Simples assim. Se você diz que ama a Deus e não se compromete com Deus, simples assim, você não ama. Se você diz que ama a Deus, não tem tempo para falar com Ele todo dia. Se você diz que ama a Deus, não frequenta a igreja. Se você diz que ama a Deus, não vai à missa para encontrar aquele que você ama. Se você diz que ama a Deus, não lê a palavra de Deus para permitir que a palavra de Deus ilumine a sua vida. Se você diz que ama e não obedece os seus mandamentos, desculpe, você não ama a Deus. Não é o fato de você estar ouvindo pregação, nem ir para um congresso, nem mesmo frequentar um grupo ou ir para a missa aos domingos, não. É mais do que isso. É comprometer-se com Ele e com a vontade dEle. É comprometer-se com aquilo que Ele quer. É para amar, é para perdoar, então eu tenho que perdoar. É para partilhar, então eu tenho que partilhar. É para ajudar, então eu tenho que ajudar. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus manda, então eu vou amar. Senhor, não consigo, me ajuda. É assim. O cristianismo, se não for um compromisso de vida, não é o cristianismo verdadeiro. Não sei aqui em Belo Horizonte, mas em Fortaleza eu encontro pessoas que vivem frequentando os grupos, mas você olha para a vida delas, você não vê comprometimento. Elas não têm tempo de servir, não se comprometem em lugar nenhum, não têm ministério, não estão na obra, não partilham dinheiro, não ajudam quem precisa. Que amor é esse? Que cristianismo tão desencarnado é esse? Que eu só vou para ouvir pregação e achar bonito e ir para casa sem compromisso nenhum com o que eu ouvi? Que cristianismo é esse que não dói na minha vida eu viver o que Deus pede que eu viva? Lá em Fortaleza nós chamamos de turismáticos, aqueles que frequentam ambientes apenas quando tem algo forte. O turismático é a mistura de turista com carismático. O turismático só aparece quando tem coisa interessante. Lá em Fortaleza, a maior isca para atrair turismático é cura. Qualquer coisa que tem o nome cura, lota. A cura das almas que estão penadas no purgatório. Tem nada a ver, né? Estão lá no purgatório. Mas falou cura. A cura do homem interior pela dimensão psíquica segundo Yang. Tem nada a ver. O cara não é que tem cura. Aí vai, pede cura, aí chora, aí reza, aí canta, levanta o braço, termina, mete o livrinho de cântico debaixo do braço, vai para casa e vai viver como sempre viveu. Fazendo as mesmas coisas que sempre fez, sem compromisso com a igreja, sem compromisso com Jesus Cristo, sem obediência ao Senhor. E isto não é amor. Então o amor, ele é compromisso. Qualquer amor. Ama seu filho? Ama. Vê como é que a mãe cuida de um filho. Dá de mamar, protege, cuida, dá banho, tem paciência quando ele está chorando, limpa quando ele está sujo, mete a mão no cocô se for necessário, faz um tratamento difícil, se for o caso, para o bem da criança, vira o rosto quando o médico está dando a injeção no bumbum do filho, mas ele tem que tomar a injeção senão não ficar banho, você sofre, mas sabe que ele precisa. Isso é compromisso. É balançando a rede, não sei se aqui se usa a rede, mas lá no Ceará os pobres fazem os filhos dormir, é balançando a rede, e morrendo de sono, às vezes dorme primeiro do que o filho, é automático, é só a mão e a pessoa dormindo, né? Isso é amor. É ficar abanando o filho que foi queimado pela água quente, para que a mosca não pouse, para aliviar um pouco da dor da queimadura. Isto é amor. É ir no colégio, falar com a coordenação, com a supervisão, porque quem foi que bateu no meu filho? Que se compromete, que se preocupa. Meu filho, seu sapato está furado, filho. E quem é que obriga a mãe a fazer isto? O amor.
não obriga, o amor inspira. A mesma coisa com Jesus Cristo, a mesma coisa com meu esposo e meu esposo. Pode ser até que os seus sentimentos estejam muito ruins em relação ao seu cônjuge. Aliás, não sei se você sabe o que significa a palavra cônjuge. Cônjuge é levar juntos o mesmo jugo. Cônjuge é levar juntos o mesmo jugo. E às vezes é isso mesmo, é um jugo. A gente não quer levar jugo, a gente só quer levar coisa gostosa. A gente só quer coisa legal. A gente quer um casamento como a gata borralheira. A gente quer uma mulher fantástica que não envelheça nunca. Há homens que querem que suas mulheres nunca envelheçam. Elas são belas e joviais agora, mas um dia elas vão envelhecer. Desculpem, o seio vai cair. O seu marido de barriguinha reta é questão de tempo. Aguarde. Ai, mas eu acho linda a barriguinha dele. Pois é, a minha também já foi assim. Claro que a prática do exercício ajuda, e talvez até não tenha, né? A pessoa é um atleta, mas se na barriga não cai, às vezes é o cabelo que cai, e aí? E aí? Eu ouvi o testemunho daquele iatista que perdeu a perna, agora na televisão, num programa que passou. Eu achei bonita a frase que a esposa dele deu. Ele disse na entrevista que ele ficou muito inseguro. Como é que a esposa dele quereria ainda ficar com ele se ele não tinha mais a perna? A resposta que a esposa dele deu foi fantástica. Na crise número 84 dele, porque só sabe o que é isso, é quem perde perna, a gente não tem ideia, mas deve ser uma dor, um sofrimento, a readaptação, aprender a viver de novo só com a perna, é complicado. A esposa dele disse para ele, numa crise número 4 dele, 84 dele, disse: meu filho, eu não casei com a sua perna, eu casei com você. E está aí, eles felizes, ele conseguiu, ganhou medalha de ouro agora no Campeonato Mundial na Argentina, está se refazendo, reaprendeu a viver com a sua perna e está feliz com a sua perna. Agora a resposta da esposa dele, fantástica, a esposa é uma resposta de quem ama. Eu não estou com você só quando você está com as duas pernas, não. Eu estou com você também porque eu não casei com sua perna, ela disse para ele. O que você diria se por acaso a pessoa que você ama perder sua perna? Aquele garoto, aquele cara bonito que de repente perde uma perna. O Christopher Reeve, o super-homem que eu contei no carnaval, você lembra? Mesma história. Também o Christopher Reeve que quis se matar e não podia nem se matar porque não tinha forças para se matar, mas disse para a mulher que queria morrer porque a vida dele não tinha mais sentido, porque ele estava tetraplégico, vocês sabem a história. E a esposa dele deu uma frase que ele escreveu até um livro, de tudo que ele descobriu a partir da frase que a esposa dele deu. A esposa dele disse para ele: Rive, você ainda é você. Apesar de você estar tetraplégico, você ainda é você. Porque ele dizia: eu não posso mais abraçar o meu filho, eu não posso mais andar. Que vida é essa onde eu não posso abraçar um filho? E ela respondeu e salvou. Ele escreveu um livro cujo título é Ainda Sou Eu, onde ele escreve no livro mostrando que ele continua ainda sendo pessoa, apesar dos membros dele não estarem mais funcionando. O que me define como pessoa não é o fato de eu ter perna ou braço. Isso daqui não... Eu sou mais do que isso daqui. Eu posso perder tudo isso daqui e ser gente, continuar sendo. Aliás, eu continuo sendo não é por favor de ninguém, eu continuo sendo porque eu sou. Amor. O amor que cuida. A mulher que adoece, eu tenho que cuidar dela, eu tenho que proteger, eu tenho que cuidar de remédio. Há doenças degenerativas que eu tenho que fazer tudo no lugar da pessoa. Parkinson, por exemplo. E aí, como é que fica? É o teu amor, é o pai dos teus filhos, é a mãe dos teus filhos. Agora abandona, dá um chute. É assim? Vai trocar por uma mais nova, porque a mais velha agora está cansada, está com seus caídos. É assim? Não foi por toda a vida que você fez a promessa? Ah, mas ela não é mais a mesma coisa, nem você é mais a mesma coisa. Ela não é mais a mesma, nem você é mais o mesmo. Ela envelheceu, engraçado, você também. Ela não tem mais o mesmo entusiasmo. Puxa, como você. E aí? Não vão morrer juntos? Não vão até o fim juntos? Gente, é assim, é somente assim que se constrói um casamento. Não nos enganemos com a jovialidade do amor. É o compromisso, é o estar junto, na saúde e na doença.
Quando a minha esposa faz algum exames corriqueiros, geralmente eu pego o exame dela pela internet, né? Eles dão o laudo pela internet, eu tiro lá, baixo lá no meu computador. No meu não, no computador que eu uso, onde eu trabalho. E quando eu vou ver os exames dela, o último agora ela fez exame de sangue, e eu estava preocupado no exame como se fosse eu. E eu olhava com ansiedade, comparando, né, aquelas referências que tem de sangue, não sei o que, é tanto, até mulher é tanto, homem é tanto, e eu acompanhando, porque se ela adoecer, eu adoeço junto com ela. A doença dela é a minha, graças a Deus, tudo tranquilo, não teve nada, exames de rotina, mas como sou eu o primeiro que tiro, eu não vou pedir permissão. Vânia, eu posso ver teu exame, não? Minha filha, eu posso ver seu exame? Eu já abro e já leio. Ela sou eu sou ela. Já vejo lá. Se ela adoecer, eu adoeço. Se ela sofrer, eu sofro. É assim. Agora, se não for assim, é como? O que é que sobra? Apenas a atração de um corpo bonito, que eu abraço? Meu querido, a vida é muito mais do que isso. É muito, muito, muito mais do que um rostinho bonitinho. Do que, desculpe, um peitinho duro. É muito mais do que isso. Mas há quem vá nessa linha. Mas há quem rejeite sua esposa. Mas há quem traia porque ela está envelhecida e procura meninas mais novas para adulterar. Mas há quem troque de marido porque ele não é mais o mesmo. Mas há quem procure se afirmar na namorada nova que conseguiu, porque ele está envelhecido e quer uma menina mais nova para provar a ele mesmo que ele ainda é capaz de conquistar garotas. Não é esse o amor que constrói os verdadeiros matrimônios. O matrimônio concreto, o amor concreto, eu estou com você até o fim, na saúde e na doença. Vamos juntos. Se tu adoeces, eu adoeço contigo. Se tu sofres, eu sofro contigo. Isso não tira o fato de que às vezes podemos ter dificuldades de relacionamento. Temos, mas amando até o fim. Perdoando sempre, recomeçando sempre. Não tem jeito, até o fim. Se não for isso, não passa de fantasia. Esse amor fantasioso das novelas e das cicareles da vida. Esse amor... Linha, é uma fantástica, uma super mulher. É mesmo. Pois é, ninguém casa só com o corpo não, né? Como é que é? A vida concreta é feita de coisas muito menos românticas e muito menos glamurosas. O amor concreto é feito de menino que chora para dormir, com um pai que se levanta de madrugada para ir comprar remédio na farmácia, morrendo de medo de ser assaltado. O amor é assim. Eu deixo de comprar uma roupa que eu estou precisando para que meu filho tenha um sapato para ir para o colégio, porque eu sou comprometido com ele. A minha esposa foi injustiçada e eu vou, junto com ela, defender a causa dela, porque ferir ela, ferir a mim. Isso não quer dizer que eu não vá corrigi-la se ela eventualmente estiver errado. Mas eu posso até dizer, minha filha, você errou, mas conte comigo. Se não for este amor, queridos, o nosso matrimônio, porque é isso que nos sustenta. Eu sei que eu não estou só. Agora, meu dia, a Vânia me ligou. Meu filho, como é que está aí? Está tudo bem? Você viajou bem? Olha a pergunta, né? Você viajou bem? Está bem. Como é que está o encontro? Ela não perguntava, ela só perguntava sobre mim. Como é que você está? E eu perguntava, e aí como é que está? Como é que estão as crianças, né? É esse o movimento. Eu estou sofrendo muito sem você. Posso até sofrer, cumpra a sua missão. Se não há compromisso, não há amor. Quando você tiver dúvida se você ama de fato alguém, faça a seguinte pergunta: eu sou comprometido com ela? Se você responder sim, você já está amando. Isso explica porque nós cuidamos dos nossos filhos. Isso explica porque a gente cuida da nossa casa. A gente trabalha, às vezes, sem querer trabalhar. Isso que a gente faz para manter a nossa vida, né? Quem trabalha, etc., como todos nós trabalhamos. Então, o amor, ele é compromisso. Outra coisa, o amor verdadeiro, ele é incondicional. O amor que se dá, ou ele é condicional, ou ele é incondicional. Se o amor for condicional, eu não estou amando. O amor condicional é aquele que eu amo se você me der alguma coisa.
O amor incondicional é aquele que diz, mesmo que não venha alguma coisa, eu te amo. Ou seja, eu não me imponho condições para amar. Se eu imponho condições para amar, eu não amo. Olha, é o seguinte, meu filho, eu amo você, mas se você se atrasar hoje, acabou-se. Então, o amor verdadeiro, ele é incondicional. Somente o amor incondicional é capaz de gerar mudança de vida no outro. A dica para que o outro mude não é você fazer pressão para que ele mude. A dica para que o outro mude é você aceitá-lo como o outro é. Porque somente a partir do momento que o outro aceitar-se, que o outro percebe que ele é amado e aceito como ele é, ele vai olhar para dentro de si e vai dizer, puxa vida, eu tenho que retribuir essa aceitação e este amor incondicional que eu recebo. Eu já sei que minha esposa não gosta que eu vá dormir sem escovar os dentes. A partir de amanhã eu vou escovar os dentes. Estou dando um exemplo bem doido. Que espero que algum marido aqui não vá dormir sem escovar os dentes. Mas há quem durma direto. Tem gente que dorme com a roupa do corpo, né? Buf! E a caatinga, ele caindo e a caatinga subindo. Eu fui pregar lá para os casais de Fortaleza, eu dizia isso para os casais. Não queira mudar o seu cônjuge, desista de mudar o seu marido, desista de mudar a sua esposa, desista de mudar o seu namorado. Não mude, não é a missão sua. Acolha-o. Acolhê-lo não significa concordar com o que ele tem de errado, mas significa criar um clima afetivo propício que permita, a partir do sentir-se acolhido da parte dele, ele querer mudar para o bem dele. Porque, inclusive, às vezes nós queremos que o outro mude, não pelo bem dele, mas pelo nosso bem. Como eu ouvi certa ocasião uma pessoa dizendo, uma senhora, tomara que meu marido se converta porque eu não vou precisar mais pegar ônibus para vir para o grupo de oração. E eu disse, mas como assim? Não, porque ele tem carro, aí ele vem e me traz. Olha a preocupação dela. Ele devia estar preocupado, tomara que ele se converta para que ele não vá para o inferno. Para que ele eu quero que ele se converta porque ele precisa de Deus, porque a vida dele sem Deus é vazia. Eu quero que ele se converta para o bem dele. Às vezes a gente quer que o outro mude, não é nem pelo bem do outro, é por mim, porque eu não tenho estrutura de lidar com ele, ele é muito impaciente, tomara que ele melhore. O problema sou eu, não é ele. O problema sou eu quero que ele mude para o meu próprio bem. Ah, ela fala demais, pois é, ela fala demais, talvez seja um erro dela, mas a tua baixa tolerância à falação dela demais também é um erro teu. Porque o erro do outro também revela o meu erro. O outro é sempre um espelho onde eu me vejo. Porque a fraqueza do outro salienta a minha virtude ou a minha fraqueza também. Ah, Carmadélia, eu fiz porque eu fui muito tentado. Isso revela uma realidade. Você foi muito tentado, mas revela uma outra realidade. Você fez. E você viu que não tem estrutura para lidar com a pressão da tentação. Então, aquilo revela algo seu. Por que é tão difícil, às vezes, viver o cristianismo dentro das nossas casas? Porque dentro de casa, a verdade, ela se impõe. Você consegue aparentar que é santinho para quem não vive com você. Para quem só lhe conhece de semana em semana no grupo de oração. Para quem lhe conhece de maneira turismática no evento. Oi, irmã, a paz de Cristo. É aquele beijo, aquele abraço. Vive com ela uma semana. Mora com ela uma semana. Conhece como ela é. Então, se eu quero mudar alguém, eu não mudo cobrando, jogando na cara, confrontando a pessoa com os erros dela. Eu ajudo, eu acolho, eu aceito-a como é. Claro que nesse processo de acolhimento e aceitação, porque há um clima propício do amor entre nós, vai haver um momento que eu vou dizer, filha, ô amor, eu queria tanto que você melhorasse naquele aspecto. É diferente eu dizer assim, de eu dizer, tem jeito não, menino. Não adianta eu falar, estou de língua seca de te pedir, tu não muda não, se tu me amasse, tu fazia. É completamente diferente. Aceitar o outro não significa concordar com os erros, não significa assinar embaixo as coisas erradas que ela faz, nem significa desistir dela, não é isto. Significa dizer, eu te amo de maneira incondicional, mesmo que tu não mude, eu continuarei te amando. É esta a mensagem que deve ser passada. Um amor condicional, ele sempre degenera no amor dos dois pratos, aquelas balanças antigas. Você tem que colocar peso num prato, né, para poder equilibrar. Se o outro não colocar a parte dele, o amor condicional é assim. Se o outro não colocar a parte dele, eu cobro.
Então o amor condicional, ele não edifica e não constrói. Por quê? Porque eu dou na medida que o outro dá. Isso não é amor. Tá bom, se você deixar eu ir para a missa, eu deixo você sair para o futebol. Imagina um casal que vive nesse nível. Tudo bem, eu vou emprestar da minha conta, aqui meu cheque, eu vou lhe emprestar esse dinheiro, mas se você não me pagar, eu também não pago a conta que eu estou devendo lá. Imagina um relacionamento. Há casamentos que a mulher não sabe nem quanto ganha o marido. Há casamentos que o marido tem a sua conta, a esposa tem a sua conta, onde um não sabe quanto o outro tem. Respeite a comunhão, né? Que bela comunhão um casamento desse tem. Ele não sabe um do outro, ela não sabe um do outro. Ela tem o dinheiro dela, ela tem o carro dela, ele tem o carro dele, e ela não empresta o carro para ele, porque ele não sabe dirigir, suja o carro dela. Ele não empresta o carro para ela. Que coisa estranha. Não estou dizendo que talvez até não funcione por aí, mas que é estranho para um casal que é chamado a ser um, a ter tudo em comum. Isso não significa necessariamente ter uma conta conjunta, não. Lá em casa eu tenho conta conjunta com a minha esposa. Os nossos salários são unidos e servem para manter a família da gente. Ela trabalha, eu trabalho. Eu posso até ter conta separada, se for o caso. Às vezes eu tenho que ter uma conta por causa de receber meu salário que vem pelo banco. Mas meu marido sabe, minha esposa sabe, eu não tenho nada a esconder dela. Eu olho no conto a quantidade de mulher que diz, meu Carmadeira, eu não tenho a menor ideia de quanto é que o meu marido ganha. Ele nunca me fala nada. Ele só diz que não tem dinheiro. A única frase que eu escuto da boca dele é, eu não tenho dinheiro. Ele não me diz quanto é que tem. Se ganha muito ou pouco, é um mistério. É no mínimo estranho para um casal cristão. Eu não digo que é errado, eu digo, é estranho. Que somos chamados a ser um. Há casamentos que a melhor amiga que o marido tem é a secretária, e não a esposa. Não estou falando de adultério, não. Estou falando de amizade mesmo. A mulher não sabe o que é que o marido passa, que se ele está sofrendo ou não. A mulher até percebe, que a mulher é muito perceptiva. O que é que houve? Nada, é a resposta do marido. E são casados e dormem na mesma cama. Coisas estranhas. Então o amor incondicional, ele não impõe condições, eu amo. Eu quero que você mude para o seu próprio bem. Mas eu não vou lhe matar porque você não muda, não. Eu vou lhe aceitar como você é. E espero que um dia Deus lhe mude. Somente assim o outro conseguirá mudar. Outra coisa, o amor é para sempre. Amor que diz, eu te amo até o dia que nossos filhos completarem 18 anos. Está ruim. O amor verdadeiro, ele é para sempre. Porque é um compromisso que eu tenho com você. Eu vou com você até o fim. Outro dia eu disse para a Vânia, a gente conversando, disse, minha filha, eu cheguei a uma seguinte conclusão. Ela, o que foi? Se você morresse nova, eu não casaria mais não. Eu disse para ela, né? Aí ela disse, por que tu estaria muito velho, é? Eu disse, não, filha, porque não... É você, assim, não, pelo menos, claro, a gente nunca sabe, né, como é que é o futuro da gente, mas eu não, em princípio, eu estou muito satisfeito com ela. Ela não é perfeita, mas é minha esposa. E eu creio que ela sinta a mesma coisa também. De reconstruir minha vida. Inclusive, até a gente conversando outro dia, a gente dizia um para o outro, nós já éramos felizes antes de casar. Tem gente que casa para ser feliz, né? Você não deve casar para ser feliz. Você já deve ser feliz e por isso você casa para ser mais feliz. Se você joga toda a sua expectativa de felicidade no matrimônio, eu lamento dizer, você não vai conseguir. Porque não se pode esperar que o matrimônio dê algo que pertence a Deus. Às vezes, queridos, eu vou falar sobre isso amanhã, nós fazemos exigências ao matrimônio que não é próprio do matrimônio dar. Você querer que a sua mulher seja perfeita, por exemplo, que ela lhe ame de maneira perfeita, por exemplo. Você querer que ela não tenha fraquezas ou limitações, por exemplo. Isso não é real, isso não existe. Então o amor verdadeiro, ele é para sempre, eu amo sempre. Eu não sei como estarei daqui a 30 anos, mas baseado no que eu sinto hoje, eu digo, daqui a 30 anos ainda estarei te amando, com o amor de Cristo. E quando eu digo amar-te com o amor de Cristo, eu estou dizendo que vai passar daqui a 30 anos tudo aquilo que humanamente a gente passa no dia a dia. O desgaste que às vezes surge, às vezes uma desavença aqui e acolá, uma briguinha aqui e acolá, uma chateação que fica para um lado outro para o outro, depois fazem as pazes. É assim que se constrói o casamento. Dorme os dois na cama, um virado para um lado, um vira para um lado, outro vira para o outro. Parece dois meninos, né? Dois meninos velhos. Ou ele doido para falar para ela, minha filha,
Vamos conversar. Ela louca para falar com ele, meu filho, mas o orgulho não permite. Mas doido para falar um com o outro. Parece menino. Aí depois, o menos orgulhoso tem iniciativa. Fala, aí se reconcilia. Um casal que não está pronto a se reconciliar sempre, não vai levar muito adiante o casamento. Porque casar é a arte de reconciliar-se cotidianamente. Todos os dias. Porque eu filho todos os dias, porque eu sou pecador. Não é porque eu seja mau, não. É porque eu sou fraco e pecador. Ela fere todos os dias, não é porque ela seja má, é porque ela é pecadora. Às vezes a maneira como fala, às vezes a ignorância no atendimento telefônico, às vezes a pouca disposição para servir, às vezes a chateação porque tem que pregar um botão, às vezes o aborrecimento porque tem que sair de madrugada para comprar fralda. Faz parte. Se o amor é capaz de conviver com tudo isso, ele é verdadeiro e autêntico. O amor verdadeiro também ele é crescente e ele é dinâmico. Atenção, as necessidades do nosso cônjuge mudam segundo o crescimento dele. Há 15 anos atrás, talvez o seu marido não precisasse que você colocasse ele no colo. Talvez hoje ele necessite que você coloque a cabeça dele no seu colo e você passe a mão na cabeça dele. Talvez há 10 anos atrás o seu marido não precisasse que você levasse o café na cama. Hoje ele já, talvez a exigência dele, a exigência da situação dele, não é nem a exigência dele, mas a exigência da situação atual dele, lhe leve a suprir. Porque amar é estar atento ao que o outro está precisando, mesmo que o outro não venha me dizer. E as necessidades, elas mudam porque nós estamos num processo contínuo de transformação. Há necessidades que eu tenho hoje que há 15 anos atrás eu não tinha. E uma mulher que ama, e um marido que ama, é sensível a isto. Uma mulher que quer comprar um sutiã que possa sustentar melhor os seus seios, por causa do processo natural de envelhecimento, ela precisa comprar um sutiã mais caro para segurar os seus seios. Muito legítimo. E que ela chega para o marido e diz, meu filho, os sutiãs que eu comprava sempre eram muito baratos, mas agora tem um sutiã muito bom, que dá uma sustentação muito boa aos meus seios, eu queria comprar. Só que ele é mais caro. E aí entra o amor que se coloca no lugar do outro, porque o amor ele é empático, né? A empatia é colocar-se no lugar do outro. Então, porque a necessidade dela mudou, porque essa necessidade ela não tinha quando era garotinha, ela tem agora como senhora, que já amamentou vários filhos. Então ele diz, não, minha filha, pode comprar, mesmo sendo caro, vale a pena você comprar. É isso que eu estou falando. Às vezes uma dieta, que para o marido pode parecer uma bobagem, mas para ela é importante. E o marido, isso é besteira, gastar dinheiro com essa besteira, não tem nada a ver. Mas para ela é importante, então quando a gente ama, a gente se preocupa também com isso. De suprir a necessidade, atenção, as necessidades crescentes que o outro tem. Porque se você ainda serve seu marido, ou serve sua esposa, como você servia 10 anos atrás, você ficou perdido no tempo, porque ele mudou. E talvez essa seja uma das razões porque vocês hoje não estão bem, porque vocês não atualizaram a relação de vocês. É uma relação ainda com referências de 10 anos atrás. Isso acontece muito com os casamentos mais caminhados. Você não atualiza, nem ela se atualiza com ele, nem ele se atualiza com ela. A gente muda. Eu não sou mais o mesmo, você não é mais a mesma. É assim que funciona. O amor envolve decisões. Quando a gente ama, a gente decide. E a última coisa, o amor não significa a posse do outro. Não queira possuir o outro, porque o outro não lhe pertence. Mesmo a sua esposa não é sua. Nos namoros isso é comum, o querer ter o outro. Isto é péssimo para o amor. O amor deixa o outro livre. Minha filha, o que é que você quer? O amor não força a barra. O amor pode chegar junto. Olha, minha filha, eu queria que fosse assim, mas eu respeito o que você quiser fazer. Querer o outro para si. Por exemplo, eu quero privar minha esposa de ter amigos, amigas. Não, a minha esposa só sai se for comigo. Não, eu conheço maridos em Fortaleza que não quer que a mulher vá visitar a mãe. Houve um casamento há pouco tempo não, está com uns 2 anos que houve a separação do casal.
Uma das razões da separação é porque o marido não deixava a filha falar com a mãe. A filha tinha que ir escondido para o telefone público, não podia ligar de casa, para falar com a mãe. Vê se pode. Um marido querer impedir da filha falar com a mãe, é um direito dela. Não estou dizendo a filha viver enfurnada na casa da mãe, não, porque ela vive na minha casa, que ela é minha esposa. Estou falando da filha que quer falar legitimamente com a mãe, que é a mãe dela, que tem amor por ela, precisa saber como é que ela está. Imagina que loucura, isso é neurose. Não pode falar, não pode visitar a mãe, não pode ir na casa da mãe. Que história é essa? Deixa a mulher ir, rapaz. Mulher não pode ir com as amigas, tomar um chá. Deixa de besteira, cara, deixa a mulher ir. Mulher não pode fazer como. Que é isso, cara? Que amor é esse que você segura? Ela não é escrava, ela não pertence a ti, não. É tua companheira, igual a ti em dignidade, mãe dos teus filhos. Ou então mulher que não prende fisicamente o marido, mas que prende pelo julgamento, que cheira a roupa do marido, que abre a carteira do marido, que passa o celular para ver os endereços do marido, que fica ouvindo a conversa por detrás da porta com quem ele está falando. Que coisa feia. Que nível de insegurança você já chegou? Você já chegou a este nível? Como insegura? Quanta insegurança você tem, minha irmã? Se você já está nesse ponto de estar atrás de alguma coisa. De receber as cartas e ver quem é e ficar vendo assim, contra a luz para ver se vê alguma coisa. Deixa o outro livre. Porque qual é o compromisso que nos une? É o compromisso do amor. Se meu esposo telefona dizendo, minha filha, eu vou me atrasar porque estou com um trabalho aqui atrasado na empresa, eu vou chegar um pouco mais tarde, acredite. Carmadélio, o marido da minha amiga vivia dizendo isso, arranjou foi outra. Problema dele. O erro é dele. Faça a sua parte, não julgue. Agora, se você tiver provas concretas que de fato ele mente, aí confronte-o. Eu digo confrontar não é brigar não, é dizer, meu filho, como é? Me explica, eu não estou entendendo. E aí ele se explica, mas não julgue. Há casamentos que até hoje sofrem por causa que o marido, quando namorava, caiu na besteira de trair a namorada, até hoje ela não esquece. E na briga número 95, ela joga na cara dele. Você pensa que eu esqueci, que você, quando a gente namorava, me traiu? Se você foi capaz de me trair quando a gente namorava, você é capaz de me trair agora casado. Não é verdade, ele pode não lhe trair casada, minha irmã. Tire esse peso do seu marido. Isso é um peso para ele. Corte. Diria, sem perceber, você está jogando uma maldição para que se torne verdade, o que na realidade nunca foi. O marido vive sob a pressão de tentar provar a inocência que de fato ele é. Eu já ouvi alguns maridos me dizerem, Carmadela, eu tenho vontade de trair, só por causa da confusão que ela faz. Porque ela fica marcando colado, cara. Ela me liga, ela fica, onde é que tu tá? Tu chega aonde? Tá perto? Com quem tu tá? Que é isso? Deixa o outro, rapaz. Carmadela, tu não conhece meu marido. Ok, se ele realmente é assim, minha irmã, então ele é assim. É o jeito dele, está errado, mas a sua parte você tem que fazer. Eu estou falando de quem ama, deixa o outro livre. O que eu digo, deixar o outro livre, não é livre das responsabilidades inerentes ao matrimônio, não, porque aí não tem liberdade, não, tem compromisso. É livre para aquilo que é próprio dele viver. O seu marido de vez em quando ir ao estádio não tem problema. Teria problema se ele passasse o domingo todo jogando futebol sem aparecer em casa. Uma mulher do Projeto Família em Fortaleza fazendo confusão com o marido porque ele gostava muito de futebol. Cheguei para ela, minha irmã, seu marido não bebe, seu marido não fuma, eu conheço o marido dela, seu marido não vive fazendo besteira por aí com mulher, um homem que vive do trabalho para casa, a única diversão que este rapaz tem uma vez na vida é ir para o estádio, e quando ele vai, você faz confusão, deixa o seu marido para o estádio, é bom, ele gosta. Uma maneira dele se divertir, de espairecer um pouco. Mas fica marcando colado. Não vai, quando o marido vai, é uma confusão tão grande que arma, é uma confusão tão grande que ele às vezes nem diz, ele vai direto, vai para a casa da mãe, de lá vai, acaba tendo que mentir, porque a mulher não, vai meu filho, como é que foi o jogo? As mulheres não gostam muito de futebol, a maioria, mas é um sinal de amor, meu filho, como é que foi o jogo? Esse tipo de coisa, eu estou falando desse tipo de coisa. Estou falando da pessoa, ele é livre, fica uma semana fora, não é isso não. Falando da liberdade do dia a dia, essas coisas simples que às vezes a gente não quer. E quem ama deixa o outro livre. Ninguém pode forçar a barra. Um exemplo, por exemplo, às vezes o amor conjugal, né?
O marido procura a esposa para ter um relacionamento conjugal à noite, ou de dia, sei lá. O amor diz duas coisas. Às vezes a mulher está cansada. Aliás, parece que para algumas coisas as mulheres são sempre muito cansadas. Por outro lado, parece que os maridos nunca estão cansados. Aí ela diz: olha, se você realmente me ama, você há de entender que eu estou cansada e não estou disposta a me relacionar com você. E aí o marido diz: se você realmente me ama, você estaria disposta a, por amor a mim, aceitar a minha acolhida, o meu desejo. Aí você pergunta: Carmadélio, quem tem razão? Eu vou dizer quem tem razão. Vai ter razão quem for capaz de ceder primeiro por amor ao outro. Sabe como é que funcionaria uma relação dessa com duas pessoas que se amam? Ou ela diria: não estou sentindo nada, e acolheria, seria receptiva ao marido, mesmo com dor de cabeça ou cansaço. Ou ela daria ao marido a oportunidade de ele amá-la, dizendo: filho, pode ser amanhã de manhã, eu estou realmente com dor de cabeça. E ele, por amor a ela, diria: não, filha, não tem problema, não sabia, vamos dormir. É assim que funciona a linguagem do amor. Não funciona, por exemplo: você tem o dever de esposa, eu sou seu marido, eu estou lhe procurando, você tem o dever de fazer isso, você não pode me dizer não. Quem ama não faz assim. Existe aí uma obrigação? Existe. Nós sabemos, nós casados sabemos que há o dever conjugal. Eu sou da minha esposa e a minha esposa é minha. Nós temos um dever mesmo, conjugar um com o outro. Se minha esposa me procurar, eu devo acolhê-la. E se eu procurar minha esposa, ela deve me acolher. Isso é um dever do amor, não um dever de obrigação, não. Porém, há situações de cansaço reais. Agora, atenção, não é sinal de amor esposas que argumentam sempre dores de cabeça e cansaço para privar de algo que é fundamental para qualquer marido e para qualquer esposa. Eu não falo de um cansaço eventual, porque eu sei que isso é comum. E pode acontecer com qualquer pessoa. Eu falo daquelas mulheres, que talvez não seja o caso de nenhuma aqui, que estão sempre muito cansadas para receber seus maridos. E que, sem perceberem, por causa desse cansaço permanente, desta rejeição permanente, estão jogando o marido de vocês em perigo de fazer coisa errada aí fora. Porque amanhã eu vou falar sobre isso. É diferente a necessidade que o homem tem que a mulher tem. Não é a mesma coisa. E se não houver essa sensibilidade de um de outro, por amor, na caridade de Cristo, vai complicar o relacionamento. E tem casamento que acaba por falta de harmonia sexual, por exemplo. Coisa simples. Algo legítimo e belo que Deus nos deu para viver, e que às vezes por falta de diálogo, por falta de uma conversa franca, estraga o casamento todo. Ninguém sabe, ninguém fala por que é, mas os dois sabem que a razão foi esta. Então eu faço um apelo às mulheres eternamente cansadas, não falo, mas aquelas que estão sempre muito dispostas. Por favor, irmãs, acolham os seus maridos. E eu falo para aqueles maridos que também estão sempre animadinhos: maridinhos, entendam as suas esposas, compreendam as suas esposas. Aí é uma briga de amor. A briga do amor é: não, filho, mesmo com dor, eu lhe quero. E ele diz: não, filha, agora eu não quero porque você está doente, está com dor. Não, amor, por favor, não, eu não quero. Aí começa a brigar porque é isso que acontece. Não, amor, não, meu amor, não tem problema não, filha, a gente está sempre junto. Ele diz: a gente está sempre junto, você é minha esposa, a gente vai ter outros dias, outras oportunidades. Não se preocupe, amor, vá dormir. Oh, amor, não, por favor, eu faço questão, já passou a dor da conversa, já passou, já estou ótima, eu vou ali no banheiro. Quer dizer, começa a ter essa briga que a gente às vezes não vê, fica só acusando: se tu me amasses, tu farias. Quem ama não exige amor, quem ama simplesmente ama. Amanhã nós vamos falar sobre essa questão de maneira mais pormenorizada da relação conjugal, marido e mulher, que deve ser mesclada e iluminada pela caridade de Cristo. Porque esse é um dos pontos que muitos casais têm dificuldade. Amém?